Já dizia o slogan do anúncio eleito aqui em Portugal: se eu não gostar de mim, quem gostará? Vamos falar sobre a astrologia da semana de 3 a 9 de março. Já sabem, primeiro falamos da energia coletiva e depois fazemos uma revisão signo a signo sobre as principais energias. Se quiseres, salta logo para aquilo que é o tempo do teu signo, está em baixo na descrição. Esta é uma semana super movimentada. Ela é marcada por oposição entre signos mutáveis e por quadraturas entre signos fixos. O que quer dizer que os únicos que ficam livres disto são os signos cardinais. Só que não. Porquê? Porque nos cardinais está nó de norte, nó de sul, portanto na realidade estamos todos esta semana um bocadinho assoberbados. Então dia 3 temos Mercúrio em Peixes a fazer uma oposição a Lilith em Virgem. E no dia 7 vai ser Sol em Peixes a fazer esta oposição. E esta oposição também marca a energia da lua cheia em Virgem no dia 24 de fevereiro. E isto quer dizer que nós estamos a trabalhar com esta energia já há algum tempo, não é? E continuamos a perceber que neste eixo, onde falamos da saúde mental e da saúde física, há temas a serem trabalhados. A saúde de Peixes é uma energia muito desligada da realidade. A energia de Peixes é uma energia muito desligada da realidade. Vênus valoriza precisamente questões que não sejam palpáveis, valoriza relações que tenham a ver com a arte, com o poema, com a música, aquelas coisas meio espiritualizadas, tântricas. Sol em Peixes, exatamente a mesma coisa, mas apresenta-se, não só valoriza, quer, como também trabalha para ter essas situações, posiciona-se assim nessa energia mais 5D, mais espiritualizada, desligada daquilo que são as obrigações, rotinas, pagamentos, horários do dia-a-dia, em oposição a uma Lilith em Virgem, portanto, a Lilith em Virgem, imaginem que Virgem é todo certinho, todo cheio de tarefas, de checklists, e a Lilith em Virgem é o contrário, eu não quero saber disso para nada, queima essas listas todas que tu desenhaste para aí. Esta oposição fala-nos no quê? Na necessidade de uma energia 5D espiritualizada em anarquia, em oposição a uma coisa que é a minha vida, é nos meus modos. A minha vida é como eu quiser, eu é que defino se tem estrutura, se não tem estrutura, provavelmente não vai ter estrutura de todo. A mim parece-me que esta oposição implica muito o quê? Trabalhar aquilo que está desequilibrado. Para aquelas pessoas que estão muito focadas nas questões físicas, saúde, boa alimentação, exercício físico, precisam de se focar naquilo que é a espiritualidade, o bem-estar emocional. E as pessoas que estão focadas neste bem-estar emocional precisam de se focar mais numa questão que tem a ver com físico, saúde. É necessário existir um equilíbrio. Isto pode acontecer em relações um para um que são importantes para nós. Há um que está focado em questões mais práticas e há outro que está focado em questões mais espiritualizadas. Mas parece que existe um tom de rebeldia naquele que era focado nas questões práticas, que agora diz: é preciso ter rotina, é preciso ter horário, é preciso pagar contas, paga tu! E o outro diz: mas eu sempre fui espiritualizado e sempre fui 5D e nunca tive essas rotinas. É este estilo de coisa, não é? Há um que diz: não quer saber dessa coisa da obrigação, da dieta, não quer saber dessa coisa da obrigação do horário. E o outro diz: mas tu não me forçares a fazer isso, eu sou uma pessoa que não vai começar outra vez a ter consumos excessivos, que vai deixar de ter as suas rotinas de arte, de beleza, de pintura, de espiritualidade. Temos o revés da medalha, que é: existe um ser que de alguma forma é muito espiritualizado e que está a dizer: olha, eu preciso trazer aqui alguma estrutura e algum limite onde eu me deixei ir. E o outro está-lhe a dizer: mas tu sempre foste a minha fonte de inspiração, sempre foste a minha musa e agora queres ser uma coisa mais parecida comigo? Estamos aqui numa energia um bocado estranha durante esta semana. Esta semana lá está marcada também pelas quadraturas fixas. Temos no dia 3 Vênus em Aquário em quadratura a Urano em Touro. Se lembram, a semana passada nós falámos em Vênus e em Marte em Aquário, em quadratura a Júpiter em Touro, que está nos grauzinhos mais cedo, e esta semana vamos ter as mesmas quadraturas, mas a Urano que está mais à frente no signo de Touro. Portanto, dia 5 é Vênus e no dia 9 é Marte, que fazem estas quadraturas fixas que nos levam mais uma vez a ter dificuldade em aceitar algum tipo de mudança, a ter dificuldade que se tem que alterar algum tipo de zona de segurança, de estrutura, de algo que já estava muito enraizado nas nossas vidas. Mas o Urano
em Touro pode nos trazer aqui algo que nos puxa o tapete de repente e que nos obriga a ter que ganhar novo equilíbrio. Muita atenção aqui. Vênus em Aquário valoriza aquilo que é diferente, que é coletivo, que é inovador. Marte em Aquário atua sobre estas energias, que nos leva aqui a perceber que temos que ter efetivamente novas abordagens a temas antigos se queremos evoluir para algo novo, maior, diferente, que tenha expansão. E muitas vezes o universo, quando vê que nós oferecemos resistência, dá-nos algum tipo de palmada cósmica que nos obriga a ter que fazê-lo, mesmo quando oferecemos resistência e não queremos sair do mesmo sítio. Se bem que na nossa cabeça nós sabemos que temos que o fazer, não é? Simplesmente estamos tão confortáveis com o conhecido que, como é que se diz? É preferível um conhecido desconfortável do que um desconhecido que se torna confortável. É qualquer coisa assim de género. No dia 5, esta para mim é o posicionamento mais relevante da semana. Nó do Norte em conjunção aqui no Carneiro Áries. Ele já se vem a aproximar há algum tempo e esta conjunção é importante porque, sendo que um é um ponto matemático e outro é um asteroide, esta conjunção é importante porque nos dá aqui a capacidade de perceber que, para evoluirmos para o sítio onde nós queremos, temos que aceitar que somos capazes, que merecemos. Temos que aceitar que os outros vão dar importância e vão valorizar. Temos que aceitar que não precisamos do aplauso nem do apoio de ninguém. Temos que aceitar que vamos desiludir, que vamos desapontar alguém. E este é um trabalho psicológico muito grande que muitos de nós têm que fazer. De alguma forma, este posicionamento dá-nos a capacidade de acreditar em nós, dá-nos a capacidade de acreditar que é possível e que alguém vai abrir um negócio próprio, alguém vai sair de uma relação, alguém vai dizer que não a um contrato que não serve, alguém vai sair de um trabalho onde não sente que está a ser valorizado, alguém vai ter a iniciativa para começar um novo tratamento de saúde, tem uma voz e que há pessoas que vão querer ouvi-la. Existem vários e eu acho que relevantes consequências deste posicionamento. No dia 6, várias oportunidades. Temos Marte em Aquário a fazer um sextil a Nó do Norte em Carneiro Áries e a Quirón em Carneiro Áries. Se lembram, a semana passada falámos disto para Vênus. Aqui temos oportunidades de Mercúrio já lá passou, já despertou a atenção, já foi buscar informação. Agora Vênus passou a semana passada e percebemos que temos desejo, valorizamos, queremos aquilo na nossa vida. Marte é aquele que nos vai fazer efetivamente atuar sobre essa inovação, sobre essa novidade, sobre esse empreendedorismo, atuar sobre esse sítio onde de alguma forma nós não nos permitimos ainda lá ir e agora arregaçamos as mangas e vamos mesmo que vamos com medo, chama-se coragem. No dia 8, Mercúrio em Peixes faz uma conjunção a Neptuno em Peixes e aqui temos dificuldades em estar com os pés bem assentos na terra. A nossa mente anda na La La Land, que é ótimo para quem tem que produzir algum tipo de espetáculo, peça de arte, poema, música, mas que é péssimo para quem tem que viver no mundo real. Vamos estar todo no mundo dos sonhos, do que é que seria se fosse verdade. Péssimo para quem tiver que ler contratos, assinar contratos, não vamos ler as letras pequenas, há coisas que nos vão faltar, vamos estar com muita tendência para comunicar através das entrelinhas. Realmente no dia 9, além daquela quadratura de Marte em Aquário e Urano em Touro que já falámos, vamos ter o Sol em Peixes a fazer um sextil a Urano em Touro, dando aqui uma colher de chá às quadraturas entre Aquário e Touro, que podem não se sentir porque é assim uma colher de chazinho, é mais pequeno, mas não deixa de adocicar a coisa, que nos diz o quê? Olha, se tu tens um sonho e precisas que ele seja materializado, pode ser feito, mas tem que ser feito de uma forma inovadora e de uma forma diferente daquela que tu fizeste até agora, não é? Tu podes te apresentar, mas se utilizares as mesmas metodologias não vais conseguir lá chegar. A decisão é tua, a escolha é tua. Vamos então passar à revisão signo a signo. Carneiro Áries, vais-te atrever finalmente, lançar-te de cabeça. Existe uma transformação dentro de ti. Eu acho que Carneiro Áries, tu durante muito tempo te esqueceste daquilo que és, aquilo que vales. E agora estás numa fase de redescoberta, em que te começas a posicionar novamente como essa força da natureza que tem coisas a dizer. Que a sua vida é definida pelo próprio, que não fica à espera do outro.
não é? Estás a relembrar de quem tu és e a perceber que mereces, que podes começar um novo trabalho, que podes começar uma empresa, que podes começar um novo relacionamento, que podes acabar um relacionamento. Eventualmente, esta fase do novo eu que tu estás a passar pode vir efetivamente aqui por uma alteração na rotina, no dia-a-dia, que implique a inserção de novas técnicas de espiritualidade, de desligar da realidade, de acalmar o espírito, de acalmar a ânsia. Seria importante para ti, mesmo que tenha que ser acompanhado por algum tipo de terapeuta, ok? Existem aqui questões que podem ter a ver com desleixo de saúde, tem atenção. Imagina que, por exemplo, que tens algum sintoma e não vais ao médico, ou que estás num tratamento prolongado e que estás naquela fase do que se lixe, perdido por 100, perdido por 1000, vou fazer, mas é aquilo que me apetece. Esta energia do eu de relembrares quem és, que não seja utilizada de forma negativa, ok? Novas rotinas que podem aparecer que são mais irreverentes, fazendo-te lembrar se calhar aquilo que tu eras quando eras mais novo. Podem trazer finais de ciclo na tua vida, ok? Imagina, por exemplo, que te tens estado a portar muito bem, num trabalhinho muito certinho, com um horário muito certinho, e agora chutas o balde, não é? Que é uma coisa qualquer que se diz, e efetivamente isso traz um final de ciclo com algum tipo de final de contrato, ou antecipando até, não é? Uma fase mais empreendedora da tua parte. Para Touro, esta semana traz iniciativas que se podem dar atrás dos panos, que ainda não são tornadas públicas, mas é muito do eu lembro-me que mereço, eu só não preciso de contar já aos outros, qualquer coisa deste género. Alguns de vocês vão começar a ter iniciativa para fazer alguma investigação para algum vídeo, para algum podcast, para algum livro. É preciso ser de alguma forma empreendedor nesta nova fase, nesta nova investigação, mas que ainda é atrás dos panos e que efetivamente as pessoas ainda não têm conhecimento e nem têm que ter. Mas aqui é muito o relembrar quem tu és na surdina. Irão proativamente procurar situações que vos tragam bem-estar emocional e psicológico. Priorizar isso na vossa vida. Aqueles que estão a passar por algum tipo de tratamento podem ir atrás de algum confinamento, algum especialista, algum internamento. Há dificuldades nas comunicações com grupos de trabalho ou em redes sociais, nomeadamente se estiveres a tentar desenvolver algum projeto criativo, a comunicação não vai estar facilitada. Porquê? Porque há pessoas que não vão estar a dizer tudo, a contar a história toda, pelo menos com palavras, podem estar a tentar falar através de músicas, de telepatia, de entrelinhas, mas com palavras não estão a falar e está aqui difícil comunicação. Eventualmente podes estar a desleixar-te em algum tipo de projeto criativo porque percebes que a estrutura não te levou a lado nenhum, que a constância não te levou a lado nenhum, ou que já atingiste aquilo que querias atingir e está na altura de gozares um bocadinho a vida. Tornar público questões que tenham a ver com filhos que se têm ou que se querem vir a ter podem trazer confusão. E é isso, acredita em ti, acredita nas tuas capacidades, mas as pessoas ainda não precisam de saber esta nova fase que tu estás a viver. Gêmeos, vais decidir começar a comunicar com o público através de uma rede social. Gêmeos, vais decidir que mereces falar num grupo de trabalho e vais começar a ser o mais reivindicativo de todos. Gêmeos, vais ganhar uma voz que se vai tornar pública, principalmente se até agora estiveste caladinho. Que não é muito típico, mas eventualmente agora vai ter um tom de maior assertividade. Porquê? Porque agora tu sentes que mereces ser ouvido, que as tuas opiniões também valem, que tens alguma coisa para comunicar e que essa comunicação é relevante. Conselho: essa tua necessidade da exposição, de ser reconhecido, de até fazer algum tipo de comunicação à nação, que não seja às custas de alguma questão de casa, família, estrutura. Tem atenção para não entrares em rota de colisão com pessoas que são importantes para ti agora ou que já foram no passado. De alguma forma, essa anarquia que pode estar a acontecer dentro da tua casa está muito relacionada com o facto de se calhar estares mais concentrado na tua vida pública do que propriamente naquilo que está a acontecer com a tua família, com a tua casa. Ou pode ser alguém que está a rebeliar-se dentro da tua casa, um filho, um marido, e de alguma forma tu tens que tentar aqui continuar a manter o sorriso no público e tentar mediar a situação, que é chato, é complicado. Porquê? Porque a pessoa tem que manter a fachada ao mesmo tempo que está com uma situação muito complicada das portas para dentro.
Caranguejo, Câncer, digamos que esta semana tu vais ter a ousadia de te apresentar ao mundo de uma forma mais assertiva. Aquele ser que é sempre tão nutritivo, tão carinhoso, tão mimimi, esta semana vai ser absolutamente destemido. Bem, não é esta semana, já tem vindo a acontecer, agora é só o auge, não é? Então o que é que acontece? Começas a perceber que te mereces. Que há pessoas que vão querer ver, que vão valorizar, que mesmo que ninguém aplauda, tu não estás nem aí, tu tens algo que é necessário comunicar ao mundo, que precisas de dar a cara por alguma coisa. Para alguns isto pode não ser em termos de trabalho, para alguns isto pode ser comunicar ao mundo que decidiste fazer algum tipo de viagem a solo. Portanto, é um bye-bye a uma relação ou um divórcio. Nomeadamente, aqueles que estejam a pensar em ir para o estrangeiro, trabalhar para fora, morar fora, estudar fora, vai acontecer a muitos. E isto, conselho, ok? Se isto implicar um contrato, tenha atenção às linhas do contrato, porque a sensação que eu tenho é, a situação já está a ser arrastada há tanto tempo que tu já estás por tudo, já nem vais ler as linhas todas do contrato. Errado, vais ser enganado. Outra questão, se estás a comunicar com pessoas de outra cultura, de outra política, de outro país, tem atenção à especificidade das regras e à forma como falas. Não vais poder dizer as coisas que dizes no teu país ou como dizes no teu país. Leão. Questões que tenham a ver com o estrangeiro, mudar para o estrangeiro, viajar para o estrangeiro, aprender qualquer coisa com uma pessoa do estrangeiro, estão na ordem do dia e tu vais sentir que mereces, ok? Se calhar até agora achavas que não tinhas a capacidade, não tinhas o estudo, não tinhas o conhecimento e agora vais achar que sim, senhora, eu mereço posicionar-me assim, eu mereço esta oportunidade. Para alguns isto pode ser mesmo ir estudar para o estrangeiro. Esta noção de a expansão que eu quero, eu trabalhei para estar onde estou. Esta oportunidade maior, este empreendedorismo, este posicionamento em que eu me torno mais importante quando antes se calhar me anulei ou priorizei a minha vida familiar, eu mereço. Eu posso. Há quem vá aplaudir. E se ninguém aplaudir também, tanto faz. Eu vou porque eu quero ir e porque eu quero viver esta experiência. Esta noção do eu empoderado numa expansão, e essa expansão pode ter a ver com um aumento de conhecimento, com mudar para uma casa maior, com viver noutro sítio, com uma viagem longa que há muito tempo tu gostarias de fazer. Por outro lado, esta expansão pode ser uma expansão de consciência e tu perceberes de alguma forma que o teu quintal é muito maior do que aquilo que tu tinhas visto até agora e que há outras oportunidades, que há outras políticas, que há outras crenças, que há outros ensinamentos, que há outras religiões, também pode ser. Tem atenção, no entanto, àquilo que é o dinheiro que tu e outro, ou principalmente o outro, vai gastar. Durante esta semana podes estar um bocadinho desleixada naquilo que é o que tu ganhas ou o que tu gastas. E está num bocadinho naquela do que se lixo, o dinheiro ganha-se de novo. Errado! Vais ter que, de alguma forma, acreditar que a estrutura que tu utilizas na tua vida, a restrição que não te dás ao luxo de ter tudo o que gostarias de ter, são importantes. E mesmo que seja o outro a pedir-te e que tu, como ser enormemente benevolente, com um grande coração, o melhor que tu fazes é dizer que não ou impor algum tipo de limite e de restrição. Vai falar com um especialista. Não compres aquela casa ou não faças aquele empréstimo com uma sociedade sem ler os términos. Não achas que o facto do outro te valorizar ou te dar a oportunidade de alguma forma lhe dá o direito de depois fazer devassa daquilo que é a tua economia e o dinheiro e aquilo que se vai contratualizar de todo. Conselho: procura um especialista, ok? Se calhar não estás bem apto para ler as linhas pequenas, se calhar não tens conhecimento, vai a algum tipo de especialista antes de assinar seja o que for durante esta semana. Antes de te comprometeres com algum contrato, com alguma coisa nova na tua vida, vai a um especialista. Para Virgem, esta semana vais ter a necessidade de decidir que mereces. Tu mereces esse dinheiro que vai ser dado por guarda dos filhos. Tu mereces essa herança que vem para ti.
Tu tens a capacidade de ser uma mais-valia em algum tipo de conta partilhada que se vai abrir, de empréstimo que se vai fazer, seja em termos pessoais, seja em termos profissionais. É verdade. Existe aqui uma maior noção de eu posso, eu mereço, eu consigo. Há uma noção de empreendedorismo, não é? De ir sem pensar muito nas consequências, que não é muito normal de virgem em questões de dinheiro partilhado. Tem atenção porque o outro pode não te estar a contar propriamente a história toda. Podem existir situações que o outro também não sabe. Não é que te está a enganar, é que também não investigou bem a coisa. É que de alguma forma te pode ter passado ou falta de informação ou informação errada porque também não tinha conhecimento suficiente para fazer mais e melhor. Agora, tu posicionaste de forma irreverente, quase que como virgem ofendida. Gosto da expressão, virgem ofendida, também não vai levar a lado nenhum. Chutares o balde, o pau, ou que raio é que tu tens que chutar, não sei como é que é a expressão, não vai levar a lado nenhum. Tu és uma pessoa estruturada, és uma pessoa que de alguma forma traz, separa o trigo do joio, avalia aquilo que é necessário daquilo que não faz falta, e é isso que tu trazes à mesa, e é essa a tua mais-valia. De alguma forma, anulares-te desse posicionamento, anula aquilo que é a tua contribuição para a história. Libra Balança. Parceiros podem estar de alguma forma a tirar-te do sério durante esta semana. Porquê? Porque se vão tornar extremamente egoístas, egocêntricos, empreendedores e esquecer-te que tu existes na vida deles. É verdade? Existe esta possibilidade no dia de hoje. Toda essa tua diplomacia de alguma forma fez com que essas pessoas não considerassem uma altura em que estão na spotlight, ok? Podem estar assim centrados no seu umbigo e aquilo que são as suas necessidades e as suas vontades e de alguma forma tu estás a ficar para trás e a olhar como espectador. Agora, o facto disto acontecer pode não ser negativo. Imagina, por exemplo, que tens um marido ou uma esposa na política e que agora está na altura, porque este ano 50 e tal países têm eleições, ok? Vão milhões de pessoas a votos. Imagina, por exemplo, que és uma pessoa que tem o cônjuge, o outro, um sócio que vai ter algum tipo de desenvolvimento político e que está na luz da ribalta e que tem que focar naquilo que é importante para si e ter visibilidade e ser conhecido. Isso é mau? Não. Porquê? Porque eventualmente tu vais tirar dividendos dessa situação em que efetivamente vai entrar mais dinheirinho na conta e maiores benefícios do teu novo posicionamento. Agora, vais ter menos tempo a passar com ele, vais ter menos ajuda para casa e para as crianças, sim, vais ter consequências. Necessário será dizer-te que mais vale começares a fazer um bom exercício físico, ter uma rotina que seja importante. Se o exercício físico a ti não te convém, não te apetece, então se calhar era uma boa ideia introduzir alguma prática espiritual na tua rotina, no teu dia-a-dia. O que é que tu poderias considerar fazer? 10 minutos de meditação por dia. Pintar também é bom, algum tipo de arte também é bom para incidir no teu dia-a-dia e lidares com a vida que está a acontecer. No entanto, tu, apesar de manteres aquela fachada super durante o dia-a-dia, a rotina, o que vai acontecer é que tu, das portas para dentro, vais estar a chutar o pau da barraca e de alguma forma, intenso, ok? Tudo aquilo que era estruturado, que era previsível, que tu fazias, as tuas obrigações, não vais estar com vontade de nada. Porque se calhar estás contrariado, se calhar é uma rebeldia, mas atenção, muita atenção, fala, conversa, tudo se pode fazer num bom entendimento e não esperes que o outro perceba assim, do nada. O que é que tu queres? Tu não contares com as palavras certas, se esperares que a telepatia funcione. Não. Estamos muito avançados na inteligência artificial, mas essa eles ainda não descobriram. Escorpião. Existe uma grande vontade tua de uma nova rotina, de um novo dia-a-dia, talvez de um novo trabalho ou de um novo grupo de trabalho. Ok? Vais ser empreendedor, vais eventualmente transformar um hobby em algum tipo de trabalho, de rotina, de obrigação. Há uma noção aqui muito grande de priorizar-te a ti no dia-a-dia. E para alguns escorpiões, isto poderá ser o quê? Começar a ter um plano de exercícios que é mais
intenso, ou começar a fazer exercício físico quando antes não se fazia de todo. É importante estás a escoar esta energia de uma forma positiva, porque senão vais sentir que podes dar em maluco. Esta noção de priorizar-te pode ter a ver muito com uma nova alimentação ou com algum tipo de novo tratamento ou questão de saúde, nomeadamente se tiver a ver com cabeça e tudo o que a cabeça contém, não é? Portanto, atenção, se tens que ir ao médico, se tens alguma queixa, se há algum sintoma, vai, não desvalorize. Mas parece-me aqui muito dar-te a permissão para inserir essa novidade na tua rotina, no teu dia-a-dia. Antes tu achavas que não merecias, que não podias, que não era para ti, que nunca ia acontecer contigo, e agora vais ganhar garra e energia. Atenção numa coisa, num projeto criativo que possa acontecer na tua vida durante esta fase e que tenha a ver com alguma coisa que não é propriamente ainda materializável na tua vida ou na nossa vida. Imagina, por exemplo, astrologia ou artes ou de alguma forma algo que não é palpável. Tens que estruturar, tens que trazer estrutura a esse projeto criativo e não de todo, não vais para as redes sociais discutir com pessoas, porque aquilo que tu estruturaste até agora pode rapidamente desaparecer, não vale a pena. Quem diz redes sociais diz grupos de trabalho. Imagina, por exemplo, que vais entrar em conflito com alguém porque de alguma forma queres deixar de ter alguma estrutura ou alguma obrigação, alguma rotina e vais fazê-lo de forma excessiva e muito visível, muito pública. Não vale a pena. Sagitário, vais acreditar que mereces ter essa nova paixão na tua vida e essa nova paixão pode se refletir como? Ou com um novo projeto criativo ou com uma paixão. Sim, uma paixão com uma pessoa, assim, uma coisa arrebatadora, que quer experimentar tudo na vida ao mesmo tempo, que parece que engole. Muito exagerada, agora não foi, certo? Ok, podem acontecer gravidezes inesperadas, atenção, e podes decidir começar algum tipo de tratamento ou tentar ter filhos. Quando estamos a falar de projetos criativos, há uma noção de empreendedorismo, portanto, é algo que é inovador, é algo que tu achavas que querias fazer, mas que ainda não te tinhas permitido, achavas que não merecias, que não ia acontecer, que ninguém ia valorizar, é algo que, de alguma forma, tu sentias que precisavas do avalo e agora não estás nem aí, não queres saber. Qualquer coisa que tu faças publicamente, tem atenção para as consequências. Porquê? Porque há aqui uma energia muito dada àquelas situações em que tu exageras no não quero saber, liberdade e libertação e fazes alguma asneira que é muito pública. Tem atenção, porque isso pode ter consequências em casa. Ou alguma coisa que acontece em casa que tu não consegues compreender, que te leva a tentar fugir, que te leva a tentar, não consegues compreender, então tens alguma atitude que é mais disruptiva e se torna pública. É necessário aqui um entendimento. Portanto, se tens alguns problemas por casa, há uma grande probabilidade de alguém não estar a contar a história toda, de estar à espera que o outro perceba nas entrelinhas. Há uma probabilidade de alguém não ter colocado as cartas todas em cima da mesa. E isso pode fazer com que haja frustração da tua parte e que exageres e vás desorganizar publicamente aquilo que era estruturado. Capricórnio. Alguns de vocês vão decidir mudar de casa, alguns de vocês vão decidir que querem viver para outro país e vão sem pensar duas vezes e sem planear, o que é típico da vossa parte. Alguns de vocês vão decidir que de uma viagem que estava prevista ser curta e estava combinada, vão fazer uma longa viagem. Em vez de ficarem um dia fora, vão ficar 3 anos. Vão apanhar de surpresa, aliás, os outros vão ficar surpreendidos. Vai haver aqueles também que vão começar um negócio a partir de casa, algum tipo de empreendedorismo que se pode fazer a partir de casa. Há questões, por exemplo, que tenham a ver com contratos, lê as letras pequenas ou contrata um especialista para fazer isso por ti. Porquê? Porque a possibilidade de existirem contratos novos é grande, mas
também tu não estás capacitado para avaliá-los da forma mais correta e isso pode fazer com que eventualmente tenhas que ir parar à justiça muito rápido, ok? De uma forma inesperada. Ser inconsecutivo naquilo que são demonstrações da justiça, algum tipo de processo, de que situação que esteja pendente, pode trazer aqui consequências em termos familiares e em termos daquilo que era um contrato que estava assinado. Portanto, tenha atenção aqui nestas situações porque sendo um signo que tipicamente é tão responsável e que eu das últimas vezes tenho dito, olha, estás numa fase mais desligada dessas questões materiais, não é preciso desligar tanto. Para Aquário, novos contratos, com certeza. Definires contratos contigo próprio, portanto, algum tipo de empreendedorismo, de novo lançamento, de livro, de curso, de plataforma onde comunicas com o mundo de uma forma irreverente, avassaladora. Existe aqui uma forte possibilidade de decidires começar um curso, nada de assim muito curso universitário de 3 a 5 anos, mas um curso, ok? Algum conhecimento que tu queres adquirir. Se tens algum problema com primos ou irmãos ou vizinhos, vais ter a iniciativa para ir resolvê-lo. Tenha atenção aqui a questões que tenham a ver com o dinheiro que tu ganhas versus o dinheiro que se gasta em conjunto. Porquê? Porque pode alguém na conversa não estar a ter a mesma seriedade com os gastos do que tu. Porque de alguma forma pode existir aqui uma noção de o dinheiro vai aparecer sempre, mas as oportunidades da vida não se podem perder. E isto pode trazer aqui algumas complicações em termos financeiros, ok? Ou descobres que alguém andou a gastar demasiado dinheiro, ou descobres que pensavas que estavam os dois a poupar e afinal é só um e agora decides que também queres ir para a desbunda e também queres gastar o dinheiro. Há aqui uma necessidade de chegar a um meio termo de entendimento com alguém, em termos pessoais ou profissionais, sociedades, por exemplo, em que se decide quem é que ganha o quê e como é que se gasta. Peixes, vais ter aqui a necessidade de definir um novo valor para aquilo que te pagam ao fim do mês. Vais-te posicionar de uma forma muito... Isto sou eu, isto sou o que eu valho, se queres, se não queres, mete à beira do prato, à borda do prato, acho que não sei qual dos dois é que é. Existe uma noção aqui muito de uma assertividade em valorizares-te em termos pessoais e em termos de dinheiro que ganhas ao fim do mês. E isto pode ser muito interessante, nomeadamente se tu queres terminar algum vínculo a algum sítio. Se tu já sabes que queres sair desse sítio, embirrar de alguma forma com os termos do contrato atual, ou até já estás a procurar a fazer prospecção noutro sítio. Atenção a esta semana para com a forma como comunicas com o teu parceiro, com o teu sócio, ou com a pessoa com quem partilhas a casa, ou com a pessoa que é teu concorrente para um cargo num trabalho, ou para um cliente da tua clínica. Tenha atenção porquê? Porque pode existir aqui a sensação que, ou não é sensação, pode na prática a outra pessoa de alguma forma deixar de ter a responsabilidade ou a estrutura, a previsibilidade, os limites que tinha até à data e começar a deixar-se ir e a desleixar-se. E isso precisa de ser falado, mas precisa de ser falado de uma forma efetiva. Não é o falado de uma forma como tu costumas fazer, de mandar uma mensagem com um poema, com uma música, com uma imagem. Não, é preciso falar efetivamente de uma forma assim que a pessoa perceba, sabes? Com números, com objetividade, porque a outra pessoa pode estar de alguma forma a exagerar nas suas ações porque tu não comunicaste de forma efetiva aquilo que esperavas dela. Então está na hora de efetivamente chegarem aqui a um ponto meio de entendimento e perceberem que nem a outra pessoa pode deixar de ter as suas obrigações diárias e aquilo que são as suas estruturas e limites, nem tu se calhar podes viver sempre num mundo em que te deixas ir, em que não há horários, em que não há pagamentos, em que não há estrutura. Existe aqui a necessidade de trazer aqui um ponto médio de entendimento em que há direitos e obrigações dos dois lados, ok?